Olá, eu sou o Frank com você e esse é o terceiro vídeo da minha playlist Google Analytics para iniciantes, essa minha série aqui, para você que está começando a trabalhar com o Analytics, ter uma ideia de o que você pode fazer com ele, né? Nas aulas anteriores eu dei uma visão geral sobre dados que ele monitora. Na segunda aula eu falei sobre como você instala efetivamente o Analytics em seu site, né? Como você configura para que ele tenha os dados lá dentro. E nessa aula eu vou falar um pouco mais sobre como analisar os dados que você vai encontrar dentro do Google Analytics. Puxando a ferramenta aqui, né, para poder mostrar diretamente nela, o Google Analytics, depois que você tem, então, algum período de tempo coletando dados, né, ele vai começar a montar as informações para você. Um primeiro toque que eu preciso deixar aqui já é que nos relatórios do Google Analytics, né, esses que vêm aqui, o Lifecycle, o Search Console, você precisa adicionar, ou Users, eles são relatórios que podem engolir um pouco dos dados, sumir um pouco dos dados, se você não tem muito volume. Ele vai apresentar isso nesse tickzinho aqui, né? Quando você clica, ele te informa se o relatório é um relatório unsampled, então não é um relatório amostrado, né? Não está sendo um relatório montado com amostra de uma parte do total dos seus dados, ou se ele é um relatório que é uma amostra, com parte do total dos seus dados. E a questão é que quando falta volume, né? Então, se eu tiver 10 usuários acessando o site, talvez a Analytics me reporte apenas 8 deles ou 5, dependendo aí da situação, pois é um volume muito pequeno e ele prioriza, né, anonimizar as informações. Ele não quer que as pessoas navegando, as pessoas das quais você tem os dados sejam rastreáveis, digamos assim. Então, em qualquer dos relatórios, quando você tem um volume pequeno de informações, ou mesmo até sendo um volume mais considerável, é muito comum ele não apresentar esse tipezinho aqui e ele dizer que você está vendo um relatório que está sendo baseado numa amostra e não no total de dados. Isso tanto tem a ver com essa intenção dele proteger a privacidade das pessoas, quanto também ele economiza recursos. Em vez de ele te dar os dados por completo, ele começa a fazer umas estimativas aí em cima do total de tráfego que você efetivamente tem do site. Bom, mas para falar um pouquinho das análises e um pouquinho dessa história do tempo, a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre a manipulação do período de tempo que você está observando os dados. E, muito importante, você tem a opção de comparar aqui. Isso é um dos recursos mais valiosos que tem para você fazer nas suas análises. Não só quando você está visualizando um gráfico, por exemplo, né, visualizar a linha atual dele, mas quando você coloca um período de comparação, você observar o que acontecia antes, como é que o gráfico fluía. E aqui, o ponto mais relevante que existe para você fazer de comparativo é com a mesma quantidade de dias no período de tempo de um momento anterior. Por padrão, quando você clica no Compare aqui imediatamente, ele puxa, né, a faixinha amarela aqui no calendário indica o período imediatamente anterior. Então, eu estava vendo um relatório de 28 dias, né, dia 20 a 16 de janeiro, né, 20 de dezembro a 16 de janeiro, ele automaticamente determina para mim o período de comparação, que é imediatamente anterior. Então, que vai de 22 de novembro a 19 de dezembro. Tá tudo bem, você pode fazer essa análise também para pegar uma evolução bem pareada, assim, né, bem back-to-back, bem uma em cima da outra. Porém, eu recomendo você fazer os comparativos baseados no período anual, então comparar um ano contra outro ano, e ele tem essas opções aqui embaixo, tá? O preceding period, então o período imediatamente anterior, ou o mesmo período do ano anterior. E esse é o principal recurso que eu recomendo você utilizar, não deixar de utilizar nas suas análises. Pode variar aqui, usar comparativo de 90 dias, de 30, enfim, qualquer que seja o momento, mas não deixe também de analisar os seus dados comparando com o ano anterior. Isso porque o mesmo período do ano vai ter sazonalidades equivalentes, né? Então, só para dar um exemplo aqui, falando de sazonalidade, nesse período de 20 a 16 de janeiro, aconteceu o quê? O Natal e o Ano Novo, que tipicamente são períodos muito baixos de tráfego no site, né? O volume cai bastante. Então, não faz muito sentido eu tentar comparar o momento de baixa, né, que é de pegando essa virada de ano, dos feriados aí de finais de ano, com o momento, inclusive, que engloba uma Black Friday, né, que é um momento muito ativo para o meu site, né? As pessoas estão muito atrás de promoções, etc. Então, se eu comparar esses dois períodos imediatamente, a minha impressão vai ser instantânea que meu site caiu, que meu site está quebrado, está horrível, porque cai muito volume. Mas é óbvio, é uma sazonalidade. E aí, para você comparar entre sazonalidades, usa o recurso do mesmo período do ano anterior. Você viu que aqui já sumiu o amarelinho, porque ele já atualizou. Aqui embaixo tem outra data, né? Então, 21 de dezembro a 17 de janeiro, ele pegou aí com o mesmo período do ano anterior,
equivalendo o dia da semana precisamente, tá? Então, terça-feira até segunda-feira e terça-feira até segunda-feira, tá? Embora tenha deslocado um dia para lá, um dia para cá, mas ele alinhou os dias da semana nesse comparativo, que também é muito importante, né? Não comparar um período de tempo que engloba 4 finais de semana com outro que engloba 3 finais de semana, que no final de semana tem um comportamento diferente para o seu site. Então, tenha atenção nesses pequenos detalhes quando você for analisar os dados, porque eles vão te ajudar aí a ter uma clareza melhor em cima dos resultados que você está tendo. Eu vou desligar o comparador aqui, só para referenciar também, né? Quando você tem, então, um volume de dados muito pequeno e o Google Analytics não está te entregando muitas informações, amplie o período, tá? Ele tem aqui o 30, 90 dias, 12 meses, ou ainda, né, você pode selecionar livremente um período aqui na relaçãozinha do calendário, aqui nas datas. Eu vou deixar como está por enquanto, porque eu vou trocar de relatório. Então, tenha muita atenção em escolher as datas da maneira que for melhor, o período que você quiser analisar, e comparar com o mesmo período do ano anterior. Também observar aqui se os dados do relatório eles estão completos ou estão com amostragem. Talvez no próximo que eu vou mostrar eu caia em amostragem, e aí vai dar para ver. E o próximo que eu vou mostrar também, vou pegar de exemplo aqui, o Acquisition e o Traffic Acquisition. Esse é um dos relatórios mais procurados, aí, mais comuns, mais populares aí do Google Analytics, que é como é que as pessoas chegam até o site, né? Eu faço campanhas de anúncios, as pessoas estão vindo para o meu site. Eu faço campanhas faço marketing por redes sociais, um tráfego direto mesmo, né? Por tráfego orgânico de redes sociais. Será que funciona? As pessoas clicam nas coisas que eu mando nas redes sociais e vêm para o meu site. Eu faço uma campanha de e-mail, será que as pessoas estão clicando e vindo? E o que acontece com essas pessoas quando chegam ao meu site? Então, Traffic Acquisition é uma das opções para você visualizar, e aqui tem bastante informação legal para você poder conferir também. Para começar a história, né, aqui em cima você pode ver que ele trocou o símbolozinho para esse triângulo, e aí, abrindo aqui, ele me dá a informação de que eu estou vendo um relatório que não tem amostragem, então os dados são completos por base de amostragem ou não, porém, ele é um relatório que tem limites aplicados, esse thresholding applied referencia limites. Então, o unsampled aqui, geralmente, se você passar em um volume muito alto de dados, ele vai fazer uma amostragem para reduzir o total de dados que ele avalia. Como eu dizia, o unsampled aqui, a amostragem que ele utiliza pode ser quando você tem um volume muito grande de dados, e ele não vai perder todo o tempo do mundo calculando todos os dados. Ele vai pegar um percentual e vai fazer uma amostragem daquilo, estipulando aí qual seria o resultado efetivo. E aí, em vez de você ver a informação aqui, this report is based on 100% of available data, então o relatório é baseado em 100% dos dados disponíveis, e ele vai informar um percentual diferente. 80%, 50%, 25%, 99%, depende do quanto volumosos são os dados presentes no relatório que você já coletou. E a outra questão, então, é a aplicação de limites. E aqui a aplicação de limites é o que cai no quesito privacidade dos usuários. Então, quando o Google entende que os dados estão muito específicos para uma pequena parte das pessoas que acessam o seu site, ele começa a limitar algumas das informações por conta da definição que o próprio Google Analytics tem sobre o que é o mínimo aceitável de dados coletados para poder mostrar. E aí, no link do Learn More aqui, se você quiser ver mais detalhes, pode clicar e pegar mais informações. Voltando à questão, então, eu sei que o meu relatório está baseado em 100% dos dados, porém, ele está excluído, até algumas informações não exibidas por conta de méritos de privacidade. Essencialmente, os relatórios todos aqui, né, engagement ou monetization, enfim, qualquer que seja o grupo de relatórios, eles vão ter mais ou menos esse modelo de apresentação. Vai ter um gráfico de linha com alguma divisão aqui, né, e no caso, esse gráfico é de usuários por agrupamento de canais padrão ao longo do tempo. Então, agrupamento de canais padrão aqui, os 5 principais que eu tenho: Paid Social, Search, Organic Search, Direct Email. Então, o tráfego pago de redes sociais, o tráfego pago da busca do Google, o tráfego orgânico do Google, direto e e-mail. E do lado de cá, provavelmente vai ser sempre um gráfico de barras ou algum outro modelo de gráfico, também explorando um pouco mais a informação. E no caso aqui, é usuários pelo agrupamento padrão de canais da sessão iniciada. Então, eu tenho aqui, né, o Paid Social, mais uma vez, a mesma informação que está aqui do lado, né? Em termos de quais canais estão especificados: Paid Social, Paid Search, Organic Search, Direct e e-mail também.
Lembrando, então, mais uma vez, né, se você quiser, altera aqui o período de tempo para um período maior. Não quero ver 30 dias ou 28, quero ver 90 dias, 120 dias ou qualquer que seja o período. Você pode vir aqui para o gráfico e trocar à vontade o que você quer visualizar e comparar. Eu não vou aplicar essas opções agora para deixar um pouco mais rápido aqui o carregamento dos dados que eu ainda vou mexer. Logo abaixo da tabela, a gente tem então as informações sobre o Session Default Channel Group, que é o agrupamento padrão de canais da sessão. Então, quando a pessoa chegou ao meu site, qual foi o canal pelo qual ela chegou? E aí eu tenho aqui listados os diferentes canais que o Google Analytics identificou. A tabela inicialmente mostra 10 resultados, mas aqui em cima, né, do lado direito, acima da tabela, você pode escolher quantas linhas você quer que a tabela exiba e também quantas páginas existem, né, ou quantos resultados existem. Eu estou vendo 1 a 10 de 10, então eu estou vendo todos os resultados que eu tenho. Quando você tem mais listagens aqui do que 10, você pode ampliar, obviamente, para 25, 50, enfim, quantos mais. E ele indica que é um navegador, né, para você clicar para o lado e ver mais opções além das 10 que estão sendo exibidas. A tabela em si, ela tem um campo de busca, então se você estiver vendo uma enormidade de dados aqui, quiser filtrar, ou mais uma outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouco, você tem a busca para limitar quais são os dados que estão sendo exibidos. A tabela, então, vem inicialmente com a informação de qual canal padrão trouxe pessoas para o site, né? Então, os diferentes aqui que eu tenho em tráfego pago, né? De redes sociais, paid social, paid search, tráfego pago de busca orgânica, organic search, então a busca orgânica do Google mesmo, tráfego direto, pessoas que digitaram no navegador dela lá, um www.mestracademy.com, chegaram ao meu site, por exemplo, tráfego de e-mail, o cross network, que indica a rede Max Performance do Google, as campanhas Max Performance do Google Ads, Organic Social, então tráfego orgânico de redes sociais, tráfego de referência, né, outros sites mandando visitas para o meu site, Organic Video, então lá no YouTube, né, meus vídeos orgânicos do YouTube, se eles trazem tráfego, aparece por aqui, fica agrupado no Organic Video, e o Unassigned é quando o Google Analytics não conseguiu determinar se é um dos outros 9 canais aqui, pelo menos que ele está dizendo para mim, ele joga para dentro do Unassigned, né, ele não sabe o que é. Para as métricas na tabela, tem uma enormidade aí, eu vou destacar algumas. Então, a quantidade de usuários, uma informação importante, né? Quantas pessoas estão chegando ao seu site por determinado canal, né? Então, eu estou fazendo anúncios pagos lá no Facebook, também no Instagram e tal, e as pessoas estão chegando ao meu site. Tem 1.486 pessoas dentro do período aqui que eu estou visualizando no meu site. E da busca paga, também 1.276. Da busca orgânica, enfim, assim por diante, quantas pessoas chegam ao site por cada um dos canais. Quantidade de sessões, mais ou menos aqui pareado com o volume de usuários, né? Uma pessoa pode acessar o meu site várias vezes, é comum eu ter a sessão acima, né? O número de sessões acima do número de usuários. A quantidade de sessões engajadas, então, dessas pessoas que estão acessando meu site, iniciando sessões, quantas delas realmente continuam navegando no site, fazem alguma coisa e não simplesmente piscam dentro do site, já fecham a minha janela, vão embora, enfim. Então, um valor aqui apresentado referente ao Engaged Sessions. E aí, na métrica de Engaged Sessions, na métrica de Average Engagement Time per User, então, quanto tempo a pessoa fica aí navegando no site. E a métrica de sessões engajadas por usuário, né? Então, quantas sessões as pessoas se envolvem aí mais um pouco no site. Essas 3 métricas, elas são métricas de qualidade, né? Essas 2 primeiras aqui, apenas as que eu falei, né, são métricas quantitativas, né, métricas de quantidade, quantos usuários tem em cada canal, quantas sessões, e as 3 seguintes aqui são métricas de qualidade, né, então representam uma informação que tem um valor diferente. Por exemplo, né, por mais que a minha busca orgânica aqui eu tenha 1.000 usuários, que é bastante abaixo até do tráfego pago, né, de 1.000, arredondar o número aqui, né, de 1.500 para 1.000, é 60%, 66% aí do volume, mas por mais que seja um volume abaixo, quando eu olho, por exemplo, a quantidade de sessões engajadas, quando eu olho, por exemplo, o tempo de navegação no site ou a quantidade de sessões engajadas por usuário, elas ficam bem acima dos 2 primeiros. Então, por mais que seja um canal que não tem um volume tão alto de visitas quanto os 2 de cima, as visitas são muito qualificadas, né? São pessoas realmente interessadas, navegam no site, provavelmente entram em contato, pedem mais informações, convertem as minhas conversões aí pelo site. Então, essas 3 métricas precisam estar sempre em consideração quando você vai avaliar a efetividade do canal. Não basta olhar, que legal, tem 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, sei lá quantas forem aí as visitas dos usuários,
se por acaso a correspondência aqui não existe, se por acaso o engajamento, né, enfim, o engajamento da pessoa no site é baixo, né, daquele canal é baixo. Então, vale a pena você observar esses pontos aqui nesses conjuntos aí também. Seguindo aqui na tabela, né, ela é bem grande aí, tem bastante informação. Vem as métricas em torno de events per session, então também é um indicativo qualitativo do quanto a pessoa interage com o site. Quanto maior aqui também, melhor esse número, né, naturalmente. E o engagement rate, que é um resumão também das outras 4 anteriores, de certa forma. E, novamente, quanto maior o engagement rate, melhor é aquele canal de tráfego, né? Mais assertivo ele está sendo em trazer pessoas que realmente interessam com o que você está oferecendo, conteúdo, produto, serviço, o que quer que seja. Quanto mais alto, então, o engagement rate, melhor. Ele é o inverso do que a gente tinha no Analytics anterior, que era a taxa de rejeição, né? Conceitualmente ele é inverso, o cálculo é um pouco diferente de como era feito antes, a taxa de rejeição tinha um modelo diferente de funcionamento do que é a taxa de engajamento, mas essencialmente eles têm intenções opostas de monitoramento. Já no Analytics atual, Analytics 4, a taxa de engajamento e a taxa de rejeição são opostos. Então, se eu tenho a média aqui em cima, né, de 55,14 de taxa de engajamento, minha taxa de rejeição automaticamente está em 43,84. Então, o inverso oposto aqui, realmente, o oposto do complemento do engagement rate para chegar em 100% é a minha taxa de rejeição. Também, então, quanto mais alto, mais interessante a taxa de engajamento no site. E como existia a dúvida da taxa de rejeição anteriormente, né? O que é uma boa taxa de rejeição? 50%, 70%, 80%, 20%? Para a taxa de engajamento, deve surgir essa dúvida também. Tá bom, mas qual que é a taxa de engajamento? 55% aí no seu site, você está vendo, é bom? É isso que eu tenho que procurar? Se é 55%? Na verdade, a minha recomendação para você é tentar bater a média do seu site. Então, no meu site, a minha média é 55%. O que me interessa aqui é olhar quem está abaixo da média, então, por exemplo, o tráfego pago de redes sociais em 49%, ou o tráfego direto em 50%, quem mais tem aqui abaixo? Bom, o Unassigned eu vou descontar porque não conta. O Cross Network também, 36%, muito abaixo. Esses são os canais que estão fazendo a minha média ficar em 55%, na verdade. Então, se eu melhoro o resultado neles, trago para mais perto da média, para cima da média, eu movimento mais uma vez essa média para cima e aí eu vou trabalhando sempre quem está pior marcado aqui, né, mas com um volume razoável de interesse meu de trabalho, eu coloco um esforço a mais para melhorar. O tráfego pago aqui de redes sociais está 49%, não está nos 50% ainda. O que será que está acontecendo? Meu público não está bom, eu fiz uma página específica, a página não está boa para receber esse tráfego, eu deveria investir, né, em uma segmentação diferente lá no Facebook Ads, então qual seja aí o meu canal, avaliando pela taxa de engajamento no site, eu tento alguma correção na aquisição ou na minha página, né? Eu estou mandando essas pessoas aqui do tráfego pago para a minha página de checkout do site, sei lá, de conversão mesmo. Não está dando certo, né? 50% das pessoas, né, está indo embora, não está engajando com o site. Posso mudar para outra página, posso fazer alguma versão diferente da minha página para ver se melhora essa taxa de engajamento. Então, aqui também você tem análises interessantes para fazer usando essa métrica da taxa de engajamento. Em seguida, ele dá a contagem total de eventos, eu vou pular essa para falar de conversões e receita, né? Então, as conversões, pode configurá-las para ter esse monitoramento, depois eu falo sobre isso, sobre a necessidade de monitorar conversões, e se você está monitorando conversões que geram receita, ele vai ter aqui o total de receita associado às conversões. Então, essa é uma visão geral sobre os dados que já vem por padrão, tá? Você não precisa fazer nenhuma configuração extra, depois que eu comentei na aula anterior sobre como instalar o Google Analytics. Aqui você simplesmente espera o tempo passar para o Google Analytics coletar os dados e o seu relatório vai ter todas essas informações. Bom, e aí algumas coisas a mais que você pode fazer para ter mais análises aqui dentro. Um item que eu gosto de utilizar bastante aqui dentro, na tabela, é a dimensão secundária. Eu vou mostrar a dimensão secundária, mas antes eu vou fazer só o search aqui para filtrar para mim só pelo Paid Social, na verdade, para facilitar também a exemplificação aqui. O search aqui, né, bem simples, você digita aqui alguma coisa e tudo que tiver match com o que você digitar, ele filtra na tabela. Se eu colocar só o Paid, por exemplo, ele vai filtrar para mim no Paid Social e Paid Search. Se colocar somente o Search, por exemplo,
ele vai filtrar para mim paid search, organic search, né? Tudo que tem, o que eu escrevi aqui, ele vai fazer. Nesse momento, então, eu quero lá o paid social, só para seguir com o exemplo. E a dimensão secundária é algo muito interessante para você utilizar nas suas análises, que é ativada com esse maisinho aqui. Tem um maisinho logo à frente do nome da dimensão que está aqui, e ele vai abrir para você outras opções de dimensões que você pode utilizar. Eu vou puxar uma aqui para dar um exemplo mais rápido. Eu quero... Platform Device, Device Category. O que eu escolhi aqui então foi a categoria de dispositivo, e aí ele está mostrando para mim dessas visitas de tráfego pago para o meu site, né, de tráfego de redes sociais, quantas delas são ou de celular, né, ou pessoas usando celular, ou pessoas usando o desktop, né, o notebook, o computador, enfim. E aí eu tenho todos os dados da tabela para essas duas informações do meu tráfego pago de redes sociais. E aqui eu já consigo pegar diferenças de repente, como é o comportamento delas. E aí eu tenho um volume muito disparo entre um e outro, né? O volume de tráfego de celular é 1.200 usuários contra apenas 250, aqui arredondando mais uma vez, de desktop, né? Então, não é um comparativo muito direto que se possa fazer, porque são volumes muito distintos, né? 6 vezes maior que o outro. Porém, eu posso tirar alguns insights daqui que podem valer a pena explorar. Eu vou acelerar aqui para a taxa de engajamento no site. Então, o que eu estou vendo é que em dispositivos móveis, a minha taxa de engajamento está em 54%, já em desktop está em 20%. Então, lá nas minhas configurações de tráfego de redes sociais, de repente pode ser uma boa eu diminuir ou priorizar melhor aí os meus anúncios para dispositivos móveis, porque as pessoas que chegam ao meu site acessando dispositivos móveis têm um engajamento maior. Elas navegam mais no site, se interessam mais, e isso me interessa mais do que pessoas que não engajam. Então, talvez essa já seja uma otimização simples de se fazer. E aí é que eu venho também comentar sobre a história da comparação, né? Achou um ponto que você queira comparar, né? Você queira analisar, abre o comparativo, né? Vou pegar aqui o ano passado, só para fazer aquela história. E aplicando o comparativo, né? Ele fica indicadinho aqui, o comparativo, né? Estou vendo 2022 e 2021 e como funcionou o tráfego nesse período no ano passado. E eu tenho aqui, né, o Paid Social, então, tinha muito mais usuários, então estava investindo muito mais, provavelmente. Mesma coisa do Paid Search, né, muito mais, aliás, inversamente, Paid Search, muito mais usuários da busca paga neste ano do que no ano passado. O Organic Search também um crescimento aqui, né, desse ano, Direct e e-mail. Então, tirando o tráfego pago de redes sociais, que eu tirei o pé do acelerador neste ano, todos os canais, esses 5 principais canais, pelo menos, estão acima no volume de acessos ao site. Interessante, boa informação a conhecer, e na tabela fica bem legal também de visualizar. Então, tráfego pago para desktop, esse ano, né, o período mais recente é a linha de cima, o período anterior é a linha de baixo. E aqui eu posso também visualizar as informações. Então, eu observo aqui a minha taxa de engajamento. Embora ela esteja muito boa, ela caiu bastante, né? Então, de 71% para 54%. Eu preciso entender quais foram as diferenças, né? Que campanha será que eu estava rodando nessa virada de ano do ano passado que foi tão boa, né? Que alcancei pessoas tão boas. Ao longo do ano, possivelmente, eu acabei fazendo otimizações, trocando anúncios, trocando campanha, pausando, voltando, etc. E este ano ficou bem abaixo da taxa de engajamento. Então, eu analiso o que foi que eu estava executando no ano passado e tento resgatar coisas positivas para colocar aqui. Então, aqui embaixo tem também a informação de eu tive uma queda de 23%. Vou estar aqui no comecinho da tabela, só para apontar também a queda, né, de 4.500 pessoas para 1.200 pessoas no período. E no desktop, um crescimento, né, o ano anterior, aí, então eu tive o período anterior, né, 77 para 248 visits, então muito mais acessos via desktop, no inverso do que aconteceu ali com o celular. E puxando aqui na minha métrica qualitativa, né, taxa de engajamento, algo completamente oposto, né? Eu tinha 71% de engajamento com o site via desktop, acima até do que é o celular hoje em dia, e caiu para 20%. Então, no caso do desktop, principalmente, eu preciso ir lá ver o que é que estava acontecendo no ano passado, que eu tinha uma taxa de engajamento tão alta no site, e agora ela só 20%. Né? Que foi que eu errei tanto assim ao longo das minhas otimizações, que caiu completamente a minha taxa de engajamento no site. Então, será que eu troquei o público? Será que eu troquei a minha página? Seja lá o que for, eu vou analisar para entender e saber qual é o caminho para melhorar, né? Tentar descobrir como fazer para que a minha taxa de engajamento, tanto de desktop quanto de celular, né, suba novamente para casa dos 70%,
que é onde elas moravam aí no ano passado. Bom, e essa dimensão secundária, Device Category, é uma das que eu prefiro utilizar, das que eu mais gosto de utilizar, por ter essa diferença entre usuários de celular e desktop. Realmente é um comportamento diferente, uma coisa entre uma pessoa e outra, entre uma pessoa que está no dispositivo móvel ou não, uma mentalidade diferente até. E você pode ir filtrando por caminhos ou mostrar todos de uma vez. Eu vou apagar aqui a minha segmentação, minha busca, né? Para ele carregar tudo de uma vez. E aí fica aqui então listado. Estou fazendo isso só para poder mostrar que ele vai vir aqui até o 10 e acima da tabela agora, né? Ele tem 1 a 10 de 19 e a navegação, né? Se eu clicar na setinha para o lado, eu vou ver então do 11 ao 19 aqui, ou eu posso simplesmente aumentar a quantidade de itens exibidos por página. Mas não é isso que eu vou fazer nesse momento. O que eu vou fazer, na verdade, é comentar aqui. Além, tem o Show All Rows aqui também, né? Que já exibe tudo de uma vez. Mas além de usar a categoria de dispositivo como uma dimensão secundária, existem outras informações que você pode também utilizar. Já de antemão vou dizer, nem todas as dimensões funcionam em todos os relatórios, né? Tem vários relatórios aqui, algumas dimensões não se aplicam em alguns relatórios. Então você clica e descobre se aplica ou não. Mas coisas que você pode utilizar pelos relatórios como dimensão secundária, né? A faixa de idade ou gênero, né? Masculino, feminino ou não definido, ou a faixa de idade, para entender um pouco melhor a sua persona, né? A pessoa que está chegando do meu tráfego de redes sociais esse ano está sendo fora da minha faixa etária, né? Minha faixa etária é de 24 a 30 anos, sei lá, chutando. E esse ano a taxa de engajamento lá está muito pior, está muito mais baixa, porque eu estou trazendo pessoas muito novas, 18 anos, eu estou trazendo pessoas mais velhas, de 50, 54 anos. E é por isso, naturalmente, então, que as minhas taxas pioraram. Vou lá nas minhas campanhas e configuro, deixa eu acertar aqui melhor que o tráfego que eu quero trazer é o que está na faixa ali de 24 a 34, tá na faixa de 30, 40, enfim, qualquer que seja a faixa correta para o seu site. Isso você também pode visualizar no relatório de Demographics, daqui a pouco eu dou uma passadinha pelos relatórios também. Legal de observar. Idade e gênero pelos relatórios, aí, por exemplo, de tráfego, de fontes de tráfego. Você pode observar as cidades, ou se você atua em vários países, os países, mas as cidades ou a região. Região aqui no Brasil são os estados, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim. Os estados são as regiões, então também pode ser interessante você avaliar se um estado tem uma performance acima da outra. E aí cabe muito bem você pesar pela taxa de engajamento que eu comentei antes, né? Possivelmente, se você filtrar por cidades ou por região até, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, provavelmente vai ter muito volume, porque é o estado mais volumoso, é o estado mais, a cidade, pelo menos, né, a capital mais volumosa, com mais tráfego aí, de pessoas na internet. Isso pode gerar muito volume para você, mas será que é todo ele de qualidade, ou será que é melhor dar uma limitada no quanto você investe na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, para que as outras regiões de melhor taxa de engajamento tenham mais oportunidade de aparecer, de consumir verba das suas campanhas. Então, interessantes análises por cidade e região. Você pode visualizar por página. Hostname aqui é o nome do domínio, né? Então, no meu caso aqui, poderia aparecer o mestreacademy.com, mas aí você tem a página de entrada, ou então a página que a pessoa visualizou, aqui o query string, se tem algum parâmetro na URL. A plataforma de dispositivo, né, que eu destaquei de interessante aqui, a categoria de dispositivo, mas você pode ver também até por qual modelo de dispositivo, né? É o iPhone, é o Android, é o outro. E o interessante é você observar ou pelo dispositivo ou pelo sistema operacional, ou do sistema operacional com versão, né, essas combinações aqui, é que você pode descobrir, por exemplo, que o seu tráfego tem um alto engajamento no iPhone, mas não no Android. Poxa, será que não está carregando direito o site no Android ou vice-versa, né? Engaja no Android, mas não no iPhone. Será que no iPhone está tendo algum problema para esse engajamento acontecer, né? Não está carregando o site direito, tem algum erro especificamente para o Safari, né? Também por browser, ele tem a opção aqui em cima, e por navegador, né? Tem algum problema no Edge da Microsoft, tem algum problema no Safari, no Firefox, no Chrome, você consegue descobrir aí performance por navegadores, e às vezes realmente você descobre assim que um determinado navegador está acontecendo algum problema, o site não está carregando direito, e por isso ele pode ter uma performance abaixo aí dos demais. Ainda no Traffic Source, você pode segmentar essas informações. Então, eu vou pular os first aqui, tá? Para falar do session, que é o relatório que a gente está visualizando. E aí você pode ver por campanha, você pode ver por o theme content, você pode ver
por source medium, né, separados ou combinados aqui, source medium, e isso te ajuda a saber mais detalhes, né? O paid social aqui é o quê? Eu trabalho com tráfego pago no Facebook, no Instagram e no Twitter, então eu vou diferenciar o tráfego de redes sociais, fazer uma análise mais própria utilizando o source medium como dimensão secundária. É o tráfego de redes sociais que está chegando, uma parte chega pelo Facebook, uma parte chega pelo Instagram, outra parte chega pelo Twitter. Mas o Facebook e o Instagram é a mesma coisa. Mas você pode segmentar com o source medium, um ser no Instagram e outro no Facebook, não tem o menor problema, e você define melhor se o tráfego mais qualificado é que vem da plataforma Facebook, propriamente, da rede social Facebook, ou da rede social Instagram. Então, pode ser algo interessante para você avaliar por aí. Entre outras métricas, ou outras dimensões. E esse visual de relatório, essas opções de comparativo de data, que por sinal eu vou desligar aqui para facilitar o carregamento das páginas, ou a dimensão secundária, elas estão disponíveis nos demais relatórios. Então, essa ideia de avaliar a quantidade e a qualidade, você precisa carregar para todos os relatórios. Eu vou ver o meu relatório de conversões, eu vou ver o meu relatório de páginas. Não deixe de visualizar a quantidade e a qualidade. Eu vou visualizar o relatório de monetização, né? As compras do meu e-commerce. Então, veja as quantidades de compra, receita gerada, mas veja também as métricas como o percentual de adicionadas ao carrinho, né? Percentual de compras por produto no carrinho. Ou ainda, vou lá o Search Console por enquanto, falei dos demographics, né? Então, o Demographics Details aqui, ele pode te dar aquela visualização sobre persona, né? Então, inicialmente ele traz o país, aqui é o que a gente chama de dimensão primária, né? Onde está escrito country aqui. Você pode trocar para as demais opções, eu havia comentado sobre a faixa de idade, né? Selecionando age, ele indica o desconhecido, né? Ele não conseguiu determinar a faixa de idade, e os demais aqui ele mostra, então, as faixas, né? 25, 34, 18, 24 e tal, e você pode ir descobrindo qual das faixas etárias tem melhor qualidade de visita, né? Qualidade de interação com o site, mais engajamento, e focar nas suas campanhas lá em tráfego social, em tráfego pago, aliás, um pouco melhor a faixa de idade que mais se encaixa com pessoas que navegam no site. Então, são análises assim que você consegue alcançar com o Google Analytics. Bom, eu comentei duas coisas, né? O próprio UTM, ou melhor dizendo, né? Eu falei sobre o Source Medium, deixa eu voltar para cá. Eu falei sobre a aplicação, né, de origem de tráfego para você descobrir as origens especificamente, né, o source medium. Eu abri aqui a dimensão primária agora, tá? Então, trocando aqui para o source medium, você tem uma especificação mais detalhada da origem do tráfego, né? Então, Google CPC, Facebook CPC, Google Orgânico e tal, por aí afora, ou até mesmo WhatsApp Social, são recursos extras que você pode utilizar para melhorar, para refinar, para ter dados mais precisos aí no seu Google Analytics, e são coisas as quais eu trato no meu curso de Google Analytics lá no Mestre Academy Pro. Então, se você quiser avançar aí com com as suas configurações e análises no Google Analytics, eu te convido a conhecer o Mestre Academy Pro e o curso Analytics Mestre que tem lá dentro. Nele eu falo em detalhes de várias configurações aí que você ainda pode fazer, como por exemplo e-commerce, criação de conversões, análises mais detalhadas que tenham a serem feitas aí no Google Analytics. Então, no curso, né, para mostrar um pouquinho de conteúdo dele aqui, do Analytics Mestre, eu tenho uma rápida introdução, né, deixa eu passar por aqui, não tem muita coisa, e eu tenho o começo impecável. Então, no curso eu vou ensinar para você desde a criação da conta, realmente, né, se você não tem uma conta de Google Analytics, você tem a opção de visualizar aqui, se você já tem uma conta de Google Analytics, eu recomendo passar nessas aulas iniciais de configuração mesmo assim. Existem recursos importantes ali que você acabou vendo no meu relatório e de repente não viu no seu, que eu explico por aqui como é que você faz. Então, se você notou alguma coisa diferente entre o meu Google Analytics e o seu, provavelmente tem configurações aqui que vão interessar para você. Ele é um curso que eu abordo o Google Tag Manager, tá? As configurações eu ensino a fazer utilizando o Google Tag Manager, e o Google Tag Manager é um facilitador inacreditável, né? Eu mostrei na aula anterior sobre como você consegue instanciar monitoramento de diversas coisas diferentes, inclusive do Google Analytics, com alguns cliques, né? Clica, seleciona a tag, indica lá quando que a tag deve ser ativada e está feito. Então, ensino em detalhes como você utiliza o Google Analytics. Reviso também aquela história da LGPD que eu comentei, sobre como eu utilizo a GoAdopt, né, para fazer o controle de consentimento de monitoramento. Então, aqui também tem mais detalhes para você conseguir fazer essa configuração perfeita, aí, né, sem erros, impecável. Em seguida, faça um detalhamento bem extenso sobre o Google Analytics.
Então, quais são os recursos que você tem para utilizar lá dentro, a interface, e chego até essa história dos parâmetros UTM que eu comentei, que é como você classifica aqui esses parâmetros source medium para as visitas. Então, para ter o seu WhatsApp Social, para ter o seu RD Station e-mail, se for o caso, Facebook CPC, ou qualquer que seja aí a sua fonte de acesso, né, identificado corretamente como source medium aqui. Então, são os parâmetros UTM aí. Eu ensino detalhes como você utiliza esse recurso. Também eu falo de outras opções de análise, né, utilizando a segmentação, os comparativos, utilizando audiências, né, para dar uma palhinha para você, voltando aqui. Na parte de cima do relatório, ele tem esse Ad Comparison, que você também pode fazer segmentações para avaliar os resultados. Então, eu quero ver as visitas, quero ver o relatório somente com dados de tráfego pago, que no meu caso é o Source Medium aqui, CPC. Então, eu crio uma visualização só para isso. Eu quero só saber o tráfego pago, não quero saber os demais, eu quero comparar o tráfego pago com outras fontes, né? Então, eu separo ele individualmente. Então, tem recursos mais avançados aqui para você utilizar e fazer análises bem mais minuciosas, bem mais detalhadas. A questão da demografia e da persona que eu comentei, né, também está detalhado. Então, peraí, mas a pessoa que compra no meu site está em qual faixa de idade? É mais do público masculino ou feminino? Qual página visita, de qual cidade visita? Então, tem mais dessas informações por aqui. Os detalhamentos de como analisar o tráfego de AdWords, tráfego de SEO, né, tráfego orgânico, tráfego pago do seu site, com bastante detalhes de análise que você pode fazer lá dentro. Isso só no terceiro módulo, ou segundo módulo de conteúdo efetivo. Trabalho com KPIs, muito importante também, né? O que são os KPIs, como você escolhe os KPIs com base na campanha, no site, no modelo de negócio que você vai trabalhar e, obviamente, né, como você cria conversões, como você monitora, então, esses KPIs que você quer, levanta aí, né, coleta dados para esses KPIs que você tem em mente, né, para as metas, para os objetivos, não só conversões em geral, como também as conversões ligadas ao e-commerce, né? O view item, o add to cart, né, adicionar ao carrinho e a compra efetivamente, o purchase. Então, aqui eu tenho aula completinha com código sobre como você monitora o e-commerce e também como você analisa os resultados depois. Mais outros conteúdos aí em cima das métricas, das metas, dos KPIs. A análise multicanal, muito importante, acabei nem comentando nessa aula inicial, mas pelo curso você vai ver o quanto isso aqui é o que faz toda a diferença na sua análise dos resultados de marketing. Observar não apenas por onde as pessoas chegam e convertem, mas como é toda a jornada. Como é que a pessoa descobriu que o seu site existe, que o seu negócio existe, que o seu produto existe, ela voltou outras vezes no seu site, ela se cadastrou no e-mail e clicou nos seus anúncios, ela veio do tráfego social, cadastrou no site, recebeu o e-mail, voltou por busca orgânica e finalmente converteu no site, e aí você descobre os caminhos, os pontos de contato mais fortes. Tem um e-book que eu utilizo aqui, as pessoas que baixam o e-book compram, você consegue descobrir também. Então, tem boas análises a sair daqui da minha análise multicanal. A otimização de conversão, nem sempre você precisa de mais tráfego para gerar mais vendas, né, para gerar mais conversões. Então, a módulo aqui de otimização de conversão é sobre isso, sobre como você tira ainda mais vendas a partir do tráfego que você já tem, sem precisar investir mais. A metodologia científica aí, digamos assim, bem legal de se executar, de incluir na rotina do trabalho de marketing. Mais um conjunto de relatórios, mais integrações no Google Drive, mais alguns bônus sobre como você monitora vídeos embeddados no site, sobre como você ativa as tags do Google Ads com o Tag Manager ou do Facebook, né, do pixel do Facebook com o Google Tag Manager também, e mais um bocado de configurações extras, o cross-domain importantíssimo em diversos casos diferentes. Se você quiser conhecer, passa aqui pelas aulas também, a relação do AMP com Analytics, enfim, várias opções aí de aulas. E se você ainda não viu, a assinatura do Mestre Academy Pro também inclui mais do que apenas o curso de Analytics, né? Tem o curso de Analytics aqui, o Analytics Mestre, mas automaticamente você também vai ter acesso aos demais cursos mostrados aqui, né? O curso de marketing para você organizar, estruturar seu marketing, definir funis, definir as metas para o negócio, curso de copy para você criar copies de alta conversão, o curso de inbound para você entender como engajar a sua audiência, né? Conquistou, gerou tráfego pra caramba, beleza, e aí, o que você vai fazer com isso antes de conseguir vender efetivamente? O inbound marketing aborda essa questão. Os cursos SEO Mestre, o Mestre dos Ads, né, em torno de como você gera tráfego orgânico e pago para o seu site, então para você otimizar aí como você trabalha com a aquisição de tráfego propriamente. Esses aqui são os cursos base, né, então gera tráfego, engaja, análise, converte, estrutura. E o intensivão de marketing, ele passa por todos esses pontos aqui,
de uma forma mais condensada, mais acelerada, destacando pontos principais. Então, tem aí todas as opções, se você precisar de um one shot, aí, né, algo rápido para você passar pelos principais pontos, o intensivão é o seu caminho, e aí você detalha em cada um dos cursos como você interage em cada um dos canais aí de forma mais apropriada. Esse é o Mestre Academy Pro, então não só tem todo aquele detalhamento do curso de Analytics, como também tem mais cursos, mais conteúdo para você aproveitar. E se você se interessou e está afim aí de começar a sua jornada no Analytics de forma mais aprofundada, entre então, faça a sua assinatura do Mestre Academy Pro, tem o link na descrição aqui do vídeo para você conhecer a página inicial do site. Quando tem mais detalhes sobre tudo isso que eu estou falando, você vai ver também que eu vou falar de um tal de Dojo Mestre. Então, se você quer conhecer o Dojo Mestre, passa lá no site para descobrir o que é e por que ele é tão legal, também para te ajudar no crescimento profissional, no crescimento de conhecimentos e no crescimento da sua carreira. Eu vou ficando por aqui, encerrando a minha série aqui do Google Analytics para iniciantes. Espero que você tenha aproveitado. Se você precisar, assiste de novo as aulas aqui da playlist para você aderir a assimilar o conteúdo. Se você tiver dúvidas, deixe os comentários nos vídeos, eu volto aqui para a gente falar um pouco mais. Se você já está pronto para dar o próximo passo, o Mestre Academy Pro e eu estamos te esperando. Até lá!